Olá, meus queridos, bom dia. Bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, perguntas e respostas, tirar algumas dúvidas. E eu recebi... primeiro eu quero agradecer, gente. Muito obrigado a todos vocês que têm assistido, compartilhado os vídeos. Muito obrigado a você até que tem comentado. Dantas, meu amigo Dantas, está no Mato Grosso agora. Deus abençoe a sua jornada aí, o seu trabalho, que Deus abençoe realmente. Outras pessoas que têm, algumas pessoas também feito alguns comentários direto no canal, no YouTube, algumas pessoas no Facebook e várias pessoas, algumas pessoas que me preferem mandar no meu WhatsApp, mandar em particular, no e-mail, mandar em particular. Então, meu muito obrigado a você, muito obrigado mesmo, que o Senhor abençoe a sua vida, o seu interesse em assistir os vídeos e a compartilhar e comentar e fazer alguns comentários. Muito obrigado mesmo de coração. E no vídeo de hoje, eu tenho basicamente duas perguntas aqui que eu quero trabalhar um pouco nelas, que ela é a seguinte, Joel, no seu vídeo em que fala sobre santidade, você disse que sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas essa santidade não seria dado a nós no momento da nossa salvação? E a segunda pergunta, ela é, Joel, qual a diferença prática entre salvação e santificação? No fundo, não seriam a mesma coisa? Interessante, mas não, elas não são a mesma coisa. Nós precisamos fazer uma separação justamente desses assuntos, porque o que é a salvação? Salvação, se a gente voltar um pouquinho atrás, nós vamos entender a mensagem de Jesus Cristo, precisamos entender a mensagem de Jesus. E qual é a mensagem de Jesus? Vocês estão indo, olha, eu quero dizer para vocês que vocês estão indo para o inferno. Todo mundo aqui que está vivendo, gente, olha, você, Pedrinho, Joãozinho, Zequinha, Maria, todo mundo está indo para o inferno. Um dia nós vamos morrer e aí eu quero dizer que existe o inferno e está todo mundo indo para o inferno. São vários versículos que falam a respeito disso. Mas aí Jesus Cristo fala, mas eu vim dizer para vocês que existe o céu e existia o preço a ser pago, que foi o preço pago por Jesus Cristo. E aí ele fala, aquele que crê tem a vida eterna. Eu quero dizer para vocês que existe o reino, eu estou indo preparar morada para levar todos aqueles que creem no meu nome, que creram nele, que creram que ele morreu e ele pagou o preço, que creram em Jesus Cristo. Então, você agora tem a possibilidade de ir morar no reino de Jesus Cristo. E ele falou, olha, eu vou preparar morada e eu vou voltar para buscar todos aqueles que creem no meu nome. Então, é o reino de Jesus Cristo. E aí, se você não crê, na verdade, você já está indo para o inferno. Se você não fizer nada, você já está indo para o inferno. Mas aquele que crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. E aí, as palavras de Jesus Cristo, ele fala a respeito disso. João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. São palavras de Jesus. Em algum momento da nossa vida, nós somos atraídos para Jesus Cristo. E aí ele também fala que o Espírito Santo que vai convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo. E nesse momento, o Espírito Santo que faz esse serviço em nós, de nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. E aí, João 6,47, ele diz, aquele que crê tem a vida eterna. Jesus Cristo disse, aquele que crê tem a vida eterna. E são vários versículos, João 3,16 e outros versículos que dizem, que reforçam isso, aquele que crê tem a vida eterna. Então, esse é a salvação. Aí tem várias perguntas que podem ser feitas, mas morto não toma decisão. Então, mas na verdade você tem outros versículos que diz, olha, ele nos deu vida estando nós mortos. É como se Deus tivesse, nesse momento que o Espírito Santo está fazendo esse trabalho em nós, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, é como se ele desse uma amostra grátis, né? Eu costumo usar o exemplo de quando nós vamos no supermercado. E quando nós estamos correndo ali no corredor de mercadorias, algumas vezes nós encontramos
alguns produtos em demonstração. Então você tem lá uma linguiça, uma marca de uma linguiça que está aparecendo, e aí ele faz lá uma degustação para as pessoas. Você chega lá, tem uma moça, lá tem alguém, né, um representante da empresa, assando umas linguiças, e ele pega e te dá um pedacinho da linguiça para você experimentar. Quanto que é isso? Não, não é nada, uma marca de queijo. Então tem lá, você chega lá e ele te dá aquela amostra grátis do produto. Um shampoo que lançou novo no mercado, eles te dão aquela amostra grátis. Para que aquela amostra grátis? Para você experimentar, para você conhecer o produto. Mas e aí, se você quiser de novo, eu gostei desse produto e eu quero. Bom, tá à venda ali no balcão, você pode comprar. Com Jesus Cristo, ele é um pouco diferente. Nesse momento, ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos pecados e delitos. É como se ele desse uma amostra grátis dessa vida, da salvação. Então, justamente quando ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é essa amostra grátis que ele nos dá. Mas aí, puxa vida, eu gostei disso, eu quero isso. Então, você crê em Cristo. Então, cabe a você responder, reagir a isso. E aí, Jesus Cristo diz: aquele que crê terá vida eterna. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Efésios 1,13, quando vocês ouviram e creram, vocês foram selados pelo Espírito Santo, que é a garantia da vossa salvação. Então, até os consumação. Esse é a salvação. Mas agora, a partir desse momento da salvação, ela vem a santificação. E o que é a santificação? Ela é justamente o processo de separação das coisas desse mundo. É como se fosse a preparação sua para você ir morar no céu, no reino de Jesus Cristo. O que nós precisamos entender é que para ir morar no reino de Jesus Cristo, existe um conjunto de regras. E agora você vai, eu quero ir morar no reino de Jesus. Jesus, eu quero ir morar no seu reino. O que eu preciso fazer? Quais as regras que tem lá? Então agora nós vamos olhar para a Bíblia e vamos aprender o que ele está dizendo. Olha, quando vocês, bem-aventurados que choram, aí agora quando for orar, ore assim. Olha, não façam isso, vocês não podem servir a dois senhores. Amarás o Senhor teu Deus de todo coração, toda alma, todo entendimento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E tem vários mandamentos e ordenanças que ele nos dá agora para nós como viver. Façam morrer a vossa natureza humana, busquem as coisas do alto. Então esse é o princípio agora, que são as regras. Como nós vamos viver essa vida, que é justamente para fazer morrer esse velho homem e buscar as coisas do alto, que é o fato de, como ele diz, sede santos porque eu sou santo. E justamente sem essa santificação, sem essa novo modelo, novo formato, novo homem, sem essa santidade, ninguém verá o Senhor. Então, você quer ir morar no reino de Jesus Cristo, você não pode querer ir morar lá sendo o mesmo homem que você era, viciado, cheio de problemas, mais amante dos prazeres do que de Deus. Você não pode. Então, você tem que, se você quer ir morar no reino dos céus, no reino de Jesus Cristo, você tem que buscar viver como que é o padrão de lá. Então, vamos fazer um exemplo bem rápido. Nós estamos aqui no Brasil e eu quero ir morar nos Estados Unidos. Você precisa entender que lá nos Estados Unidos, a primeira coisa, eu não vou falar não se fala, mas a língua oficial lá é o inglês. Então você tem que aprender o inglês. Se você quer ir para os Estados Unidos, todo mundo fala inglês, você precisa aprender o inglês. Segundo, você precisa entender que várias coisas que você faz aqui, que nós fazemos aqui, que não se faz lá. Existe até algumas coisas que basicamente nós fazemos aqui, que lá é crime. Então você precisa entender essas coisas, você precisa fazer aí um curso básico de leis, principalmente do estado onde você pretende morar. E tem outras coisas que você precisa entender, sistema de saúde lá, e mais algumas coisas que você precisa saber para você ir morar lá. Então existe um processo de preparação para você ir morar nos Estados Unidos. Existem outros países também que são leis diferentes daqui. Eu lembro de ter visto o rapaz, um youtuber, falando da Tailândia.
É Tailândia, se não me falha a memória, e lá o sistema é monárquico. Então, no dinheiro lá existe a figura, as figuras que tem são as figuras da família real. E uma das leis que existe lá é que você não pode pisar no dinheiro. Se você estiver na rua, e às vezes a gente tem mania de quando o dinheiro cai no chão e ele sai voando, sai voando pelo chão, muitas vezes a gente tem a mania de correr e aí pisar em cima do dinheiro para poder segurar o dinheiro, depois a gente abaixa e pega o dinheiro com a mão. Não, se um policial ou uma autoridade vê você fazendo isso lá, você é preso, porque é crime você pisar no dinheiro, porque significa que você está pisando na família real. Então é crime. Então são algumas coisas que você precisa saber para ir nesse país, e muitas vezes não é nem para ir morar nesse país, é só para visitar esse país. Então, o processo de santificação, ele começa justamente quando nós nos convertemos. Agora nós somos essa nova criatura. Quando vocês ouviram e creram, vocês foram selados pelo Espírito Santo. Então, nós somos selados pelo Espírito Santo. E a partir desse momento que nós somos essa nova criatura, cabe a nós agora buscarmos a santificação, que é justamente a preparação para irmos morar no reino de Jesus e passar com ele a eternidade, ok? Eu espero ter explicado, ajudado aí no seu entendimento, justamente nessas duas questões sobre santidade e salvação. Então, no fundo, não seria a mesma coisa? Qual a diferença prática entre salvação e santificação? No fundo, não seria a mesma coisa? É justamente isso. A salvação é aquele momento, a nossa conversão, em que nós cremos em Jesus Cristo, e aí nós somos selados pelo Espírito Santo, e a partir desse momento nós somos salvos. Agora cabe a nós essa santificação, que é esse processo de fazer morrer aquele velho homem e agora viver de acordo com o que Jesus Cristo disse, que é buscar essa santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. É como se fosse um degrauzinho que a gente está subindo até no momento de estarmos perfeitos, santos, a ponto de ir morar com ele na eternidade, ok? Que o Senhor abençoe o seu dia. Se tiver mais alguma dúvida a respeito desse assunto, mande aí para mim, ou se tiver algum outro assunto que ficou até mesmo nesse vídeo, em outro vídeo, mande aí, eu terei prazer em explicar. Que o Senhor abençoe o seu dia, a sua semana. Obrigado.